Boa noite, pessoal. Sou a professora Vanessa. Na nossa aula da semana, nós vamos ver um pouquinho sobre o sistema nervoso. Parte de anatomia, fisiologia. O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso, na realidade, é ele que vai controlar a transmissão de sinais voluntariamente ou involuntariamente de uma parte do corpo para outra. Então, esse meio de comunicação, né, tanto do meio externo quanto o meio interno do nosso corpo, é feito pelo sistema nervoso. Ele vai acabar sendo subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e aí a gente vai ver um pouquinho, né, na nossa aula de hoje, como que funciona, como que trabalha o nosso sistema nervoso. Então, vamos lá. Então, o sistema nervoso, ele normalmente, ele vai interagir, né? O sistema nervoso, ele vai ter uma função de interagir com os processos corporais. Então, normalmente, ele vai interligar, né, no caso, o indivíduo, a pessoa, ao meio externo. Então, ele integra os processos corporais e comportamento do indivíduo ao meio externo. Então, ele consegue fazer essa comunicação, né? Tanto voluntariamente como involuntariamente, através de sinais transmitidos aí pelo sistema nervoso. A gente vai ver depois, né, ao longo da aula, como que é feita essa transmissão de sinais e como que daí o sistema nervoso consegue aí fazer com que daí, no caso, consiga ter essa comunicação aí no nosso corpo e interação, no caso do indivíduo, tanto com o meio interno, com o meio externo, e conseguir aí, no caso, fazer com que esse sistema coordene e integre todos os demais sistemas do nosso organismo, né? Ele acaba controlando e coordenando todas essas funções. Então, ele vai ser subdividido em dois sistemas, que vai ser o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele vai ser subdividido ali, que a gente viu, em encéfalo e medula. O encéfalo, ele vai ter o componente, o cérebro, que daí vai se subdividir em telencéfalo e diencéfalo. O tronco encefálico, que daí também vai se subdividir em mesencéfalo, ponte e bulbo. E o cerebelo, que daí, no caso, ele não tem subdivisões, ele é sozinho. E, no caso, a medula, né, no caso, não vai ter outras subdivisões, não vai ter outros componentes, também é ela sozinha. Então, os dois componentes aí, né, e suas interligações, que vão, no caso, ser a parte daí anatômica do sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula. Já o sistema nervoso periférico, ele vai ter as subdivisões, né? Ele vai ser dividido em nervos, gânglios e terminações nervosas. Então, os nervos aí, no caso, vão ser os nervos espinhais e cranianos, e os gânglios vão ser sensitivo, motor visceral e as terminações nervosas. O sistema nervoso periférico, ele tem duas subdivisões, que daí vai ser o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Qual que é a diferença desses dois sistemas? O sistema nervoso somático é aquele que vai fazer com que aconteça essa comunicação, né, permita com que nós conseguimos controlar voluntariamente, principalmente a musculatura esquelética, né? O ato, muitas vezes, de você colocar a mão em uma superfície quente, conseguir retirá-la, né, através desse estímulo. Isso daí é voluntariamente, andar. Então, por isso que esse sistema nervoso somático, ele está relacionado, interligado ali, a sua comunicação, principalmente com a musculatura esquelética. E ele é um sistema voluntário, né, que é controlado aí pelas pessoas. Já o sistema nervoso autônomo, normalmente vai ser a interação entre o sistema nervoso, no caso periférico, né, com os órgãos, né? Então, a ação dos órgãos, né, o funcionamento desses órgãos,
a ação deles, né, no nosso organismo. Então, não são controladas, no caso, por nós. Então, na realidade, a diferença do sistema nervoso somático e autônomo, que é as duas subdivisões do sistema nervoso periférico, é que o sistema nervoso somático, normalmente ele é controlado, né, voluntariamente pelas pessoas, e o sistema nervoso autônomo não. Ele acaba se autocontrolando pelo sistema nervoso periférico, né, no caso autônomo. Esse sistema nervoso ele que vai controlar as ações, principalmente dos funcionamentos das vísceras e órgãos do nosso corpo. Aqui a gente vai ver a parte, né, no caso, anatômica aí do sistema nervoso periférico. Então, a gente vê aí, né, um cérebro e as suas subdivisões, né, os locais ali, os lobos frontal, temporal, lobo parenteral, occipital, cerebelo e a medula, né? Cada parte, cada local aí, principalmente desse lobo que é localizado no nosso cérebro, ele é responsável aí por uma função e comando aí no nosso organismo, principalmente de reação aos estímulos. No próximo slide, a gente vê sobre os neurônios, né? Então, o sistema nervoso central, o sistema nervoso, eles são formados por células especializadas que nós vamos denominar de neurônios. Os neurônios que vão ser as células, lembra lá no começo da nossa aula que eu falei para vocês, que vai ter uma transmissão de sinais, né, através de estímulos aí para todo o nosso corpo, né, uma comunicação aí, tanto do meio externo com o meio interno, com que a gente consiga aí ter essa comunicação no sistema nervoso. Então, como que acontece essa comunicação? Através dos neurônios, né? Essas células que são especializadas e que vão fazer aí, formadas normalmente no sistema nervoso. Então, os neurônios vão ser as células responsáveis pela recepção e transmissão dos estímulos no meio interno para o meio externo. Então, ele que vai receber estímulo, no caso, ele vai receber a mensagem tanto do meio interno quanto do meio externo e vai transmitir essa mensagem para a gente ter uma resposta, né? O exemplo que eu dei para vocês no slide do sistema nervoso periférico consegue exemplificar bem essa parte. Se eu colocar a mão num local quente, o que acaba acontecendo? Quando eu coloco a mão, eu automaticamente eu sinto que ela vai esquentar, no caso a minha pele, queimar, e automaticamente eu retiro a mão, né, desse local, e tudo acontece muito rápido. Por que acontece muito rápido? Porque os neurônios, né, que são essas células responsáveis pela essa transmissão de sinais, né, e também as terminações nervosas que nós temos ali, principalmente receptores sensoriais que temos na mão, que vão permitir, daí no caso, com que esses sinais aí sejam transmitidos tão rápido. E aí, automaticamente, a gente vai retirar a mão daquela superfície quente. Então, isso daí, tudo é transmitido através, principalmente dos sinais que são os neurônios, eles que vão transmitir. É como se fosse, na realidade, um cabo de energia, né? Onde vai transmitindo os sinais, né? A fiação elétrica, onde que vai transmitindo esses sinais elétricos. Então, é muito parecido. Então, os neurônios eles vão possibilitar o organismo a execução de respostas adequadas para a manutenção da homeostase, ou seja, a manutenção da vida e a manutenção do equilíbrio, né? Então, essas respostas que tanto do meio externo como meio interno, permitida, né, no caso, pelos neurônios, essas células, vão fazer com que a gente consiga manter a manutenção da vida e do equilíbrio aí do nosso organismo. Aqui a gente vê, né, a parte anatômica de um neurônio. Então, a gente vê que ele é formado, né, pelo um corpo celular, aqui, formado por um núcleo, axônio e os dendritos também que ficam aqui, né, que são essas ramificações. Esse daqui é uma parte aumentada, né, daqui. Então, aqui vai ser, aqui essa cauda vai ser o axônio, esses aqui, daí no caso, vão ser
os dendritos, corpo celular e o núcleo. Então, toda essa transmissão vai acontecer por impulsos nervosos. O que são impulsos nervosos? É o nome dado aos sinais, né? Esses estímulos que os nervos vão transmitir lá do encéfalo através do nervo e da medula espinhal. Então, esses estímulos, né? Esses impulsos nervosos vão ser, daí no caso, esses sinais que vão ser transmitidos aí através dos nervos para os neurônios aí, que vão ser transmitidos e vão permitir com que a gente consiga ter alguma resposta de acordo com a ação. Então, o impulso nervoso, como que acontece essa transmissão, né, desse impulso nervoso? O impulso nervoso, normalmente, ele vai percorrer ali o neurônio, aquelas partes que a gente viu ali no slide anterior, o axônio, né? Então, normalmente o impulso nervoso ele tem uma natureza eletroquímica e que vai resultar da modificação interna e externa da membrana neural. E aí, como que vai acontecer? Internamente, a membrana do neurônio ele vai possuir uma carga elétrica negativa e externamente positiva. Por isso que eu falei para vocês que parece muito com a rede elétrica, né? Impulsos daí positivo e negativo. Então, o impulso nervoso ele vai ser formado no corpo neural e vai deixar a célula pelo axônio. Então, aqui, né, no slide, a gente vai ver certinho. Então, ele vai começar aqui, pelo corpo neural, e vai deixar as células pelo axônio. Aqui é a bainha de mielina, que é onde vai ser o sentido da propagação desse impulso nervoso. Então, os dendritos vão ser nada mais do que a terminação da recepção. Então, o impulso vai começar pelo corpo neural e vai deixar através dos axônios, aí no caso, que é o terminal da transmissão. Certo? Então, como que vai ser o componente aqui? Corpo neural, axônio, bainha de mielina, que vai ser o sentido da propagação, e vai deixar, aí no caso, o neurônio pelo axônio aqui, que é o fim da terminação aí da transmissão desse impulso nervoso. E isso, como que vai acontecendo? Esse impulso nervoso, ele vai passando de neurônio para neurônio de uma forma muito rápida, certo? Tanto que a gente consiga realizar as nossas funções de uma maneira que acaba sendo imperceptível. Neurotransmissores. Então, a gente viu como que funciona, né, a parte do impulso nervoso, como que funciona essa comunicação aí do sistema nervoso, como que ele controla, né, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, como que ele consegue fazer essa comunicação aí do meio externo com o meio interno e como que a gente consegue ter uma ação, né, uma resposta de acordo com a ação que a gente está a cometer, no caso, acontecendo com a gente naquele momento. Então, toda a ação e reação acontece de acordo com as transmissões desses impulsos nervosos através dos neurônios, que daí vão se dar tanto no sistema nervoso, né, no caso, representado o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que vai ser subdividido em somático e autônomo. Agora, nós vamos ver um pouquinho dos neurotransmissores. Os neurotransmissores vão ser substâncias químicas que vão ser liberadas pelos neurônios. Então, normalmente, os neurotransmissores, eles são utilizados para transferir informações entre eles. Então, vai transferir informações de um neurônio para outro. Então, quando acontece uma sinapse, que a gente chama, que é uma região de comunicação entre os neurônios. Então, no slide a seguir, a gente vai ver a liberação desses neurotransmissores. Então, os neurotransmissores, esses dois são dois neurônios. Esses neurotransmissores, normalmente, eles vão ser armazenados nessas vesículas. Então, aqui a gente vê o axônio, né? O final aqui do impulso nervoso. Os neurotransmissores vão ser armazenados em vesículas. E aqui vai ser o sítio de ligação, né? Que é onde acontece a sinapse. Então, é a molécula de transporte. O que vai acabar acontecendo? Normalmente, quando os neurotransmissores que estão armazenados aqui na vesícula, quando estimulados, eles vão ser liberados e vão se ligar
aqui, né, vão fazer sinapses se ligando principalmente aqui nessa molécula receptora. Então, esses neurotransmissores vão fazer ligação. Quando eles se ligam, né, na molécula receptora, eles vão ter o quê? O neurônio ele vai ter uma resposta, né, uma ação que a gente vai chamar de sinapse. Então, é dessa forma que acontece a sinapse no nosso corpo, né? Então, que é a comunicação entre os neurônios. Então, quando esses neurotransmissores aqui que ficam armazenados na vesícula, lembrando, quando estimulados, eles vão ser liberados e vão se interligar aqui na molécula receptora, né? Aqui a gente vê acontecendo a liberação e aqui acontece a ligação dessa molécula receptora. E aí, consequentemente, vai ter uma sinapse. E aí vai acontecer essa propagação aí do estímulo, né, da liberação, né, desses neurotransmissores, que vão ser substâncias químicas que estão liberadas ali pelos neurônios e que vão permitir aí a transferência de informações de um neurônio para o outro. Certo? Órgãos dos sentidos. Então, a gente viu, né, um pouquinho aí, de uma maneira só para vocês conseguirem revisar o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, suas subdivisões. Vimos um pouquinho sobre a parte de sinapses, impulsos nervosos, neurônios, neurotransmissores, como que acontece essa liberação. Agora nós vamos ver um pouquinho dos órgãos dos sentidos, que estão relacionados diretamente com o sistema nervoso. Então, os órgãos dos sentidos, né, como todo mundo deve conhecer, nós temos 5 órgãos dos sentidos, que vai ser o olfato, a visão, o paladar, o tato e a audição. Então, qual que é a função dos órgãos dos sentidos, né? Então, os órgãos normalmente do sentido, eles vão transformar os estímulos do meio externo quanto do meio interno em mensagem elétrica. Então, essa mensagem elétrica vai percorrer todas as células do sistema nervoso e que vão interpretar, no caso, as mensagens aí dessa mensagem, né? No caso dessas células que vão estar aí no caso, mensagens que vão estar sendo representadas principalmente do nosso dia a dia, do que a gente vai estar vivenciando aí através dos órgãos dos sentidos. Então, normalmente os órgãos dos sentidos, eles comandam respostas ou estímulos do nosso corpo, tanto no caso através de mensagens elétricas do meio externo para o meio externo, né, interno. Então, o primeiro órgão do sentido que nós vamos ver é o tato. O tato, né, no caso, ele é um dos 5 sentidos clássicos, porém, alguns especialistas ele divide em 4 outros sentidos. Por quê? Porque com o tato a gente consegue ter várias outras funções, né? Então, ele tem um sistema somatosensorial que permite com que a gente faça identificação de texturas. A gente percebe que com o tato a gente consegue, ao passar a mão numa superfície lisa, que ela é lisa, numa superfície áspera, que ela é áspera, ondulada. Então, isso significa que a gente tem um sistema somatosensorial, que a gente consiga permitir principalmente essas texturas. Outra, no caso, outra divisão do tato, né? Outra, no caso, subdivisão, vai ser a propriocepção ou cineticista, que vai ser o reconhecimento da localização espacial do corpo. Então, se a gente estiver com os olhos fechados e com o tato, a gente colocar a mão, né, no caso, no corpo nosso ou no corpo de outra pessoa, a gente consegue fazer o reconhecimento da localização espacial, né, do corpo, em qual local do corpo que nós estamos tocando e em qual espaço do corpo nós estamos tocando. Então, isso daí também é uma divisão dele.
Termocepção. A termocepção está relacionada com a percepção da temperatura, como eu dei o exemplo para vocês, né? Então, a gente tem algumas terminações nervosas, alguns receptores que permitem aí com que a gente consiga, através do tato, ter essa percepção de temperatura, de quente e frio. Nocicepção. A nocicepção é a percepção da dor. Então, nós também conseguimos ter aí, através do tato, a percepção da dor. E ainda, né, por fim aqui, várias pessoas discutem o fato de existirem receptores nervosos diferenciados para a percepção do calor e percepção do frio. Então, a gente vê que o tato, ele é subdividido em 4 outras, né, funções aí que ele consegue exercer. Então, a gente vê que ele é um dos 5 sentidos aí que tem várias funções dentro de um sentido só, certo? Olfato. O olfato, né, no caso, se refere à capacidade que nós conseguimos captar odores, né, com o sistema olfativo. O sistema olfativo normalmente se dá através do nariz e é a forma que normalmente nós conseguimos fazer a neurorecepção, no caso de moléculas, né, que estão ali presentes, né, no caso no ar, e aí fazer com que o nosso sistema, né, as nossas células, essas substâncias odoríferas, consiga daí, no caso, ser dissolvida no muco, que vai recobrir o nosso nariz, das fossas nasais, e fazer com que o nosso sistema nervoso passe o sinal da mensagem e nós conseguimos identificar aí a presença dos odores, né, dos cheiros, tanto de flores como de coisas que são agradáveis, como de cheiro, né, ou odores de coisas ruins. Então, isso daí é uma das qualidades do olfato. Alguns estudos mostram que a capacidade para experimentar e expressar emoções se desenvolveu a partir de habilidade de processar os odores. Então, por quê? Por que os estudos acabaram demonstrando isso? Porque normalmente quando eles perceberam que quando as pessoas sofriam algum tipo de trauma ou acidente, que consequentemente elas perdiam o olfato, normalmente acabava sendo devastador para aquela pessoa, porque a experiência de comer, a experiência dela andar numa manhã primaveril ficaria completamente diminuída e sem graça. Então, levaria muitas vezes a pessoa, né, a um estado aí devastador, a um estado emocional aí onde a pessoa acabava perdendo essa percepção, porque normalmente é automático nós relacionarmos o olfato principalmente nas refeições, né, no alimento. Quando nós chegamos num local onde está tendo a mãe nossa, né, ou um cozinheiro está cozinhando uma comida saborosa, né, bem cheirosa, normalmente a gente já começa a imaginar o gosto dessa comida, né? Então as nossas emoções começam a se aflorar. E também, muitas vezes, dependendo do cheiro, a gente já acaba caracterizando, né? Ou se não, ali na nossa memória olfativa, a gente já começa a relacionar aquele cheiro com alguma situação, alguma lembrança. Então, por isso que acaba sendo devastador para a pessoa, quando a pessoa acaba, de alguma certa forma, sofrendo algum trauma e perdendo o olfato. Paladar. O paladar é a capacidade que nós temos de reconhecer os sabores, né? Através das substâncias que vão ser colocadas ali na nossa língua. Porque é a língua que vai ter ali as papilas que vão ser responsáveis aí, as papilas gustativas que vão ser responsáveis por reconhecerem os sabores, né? E o cérebro enviar essa mensagem, se é azedo, amargo, doce, salgado. Então, é dessa forma que nós conseguimos aí saborear e degustar, principalmente os alimentos, né, e as substâncias que estão sendo colocadas aí, principalmente sobre a nossa língua.
Então, como que acontece isso? Existem 5 sabores que vão ser bem aceitos aí, né, no nosso paladar, que é o amargo, ácido, salgado, doce e umami, né? Então, esse sabor, todos eles estão localizados aonde? Na nossa língua. Então, a gente vê aqui, né, no desenho, que a ponta da língua, normalmente, é onde a gente vai ter o paladar doce. Já um pouquinho aqui, né, atrás da ponta da língua, né, as duas laterais, a gente vai ver que vai ter o salgado. Lá pro fundo da língua, a gente vai ver que vai ter o amargo e um pouco antes, nas duas laterais ali do fundo da língua, a gente vai ver que vai ter o ácido. Então, isso daí são as papilas gustativas que nós temos presentes na nossa língua que permite com que a gente consiga aí distinguir os sabores, né? Esses sabores que são bem aceitos, né? E a gente consegue, no caso, distinguir de uma forma ali fácil, né? De uma forma rápida. Então, paladar umami. O que é umami, né? Umami, no caso, vai ser aquele gosto saboroso e agradável que a gente fala que normalmente é os glutamatos, né? Ou nucleotídeos. Então, o umami possui aquele gosto residual, suave, duradouro, aveludado, que acaba sendo difícil de descrever. Então, ele induz a salivação e uma sensação aveludada na língua. Então, esse é o paladar umami, né? Que é quando a gente tem esse sabor aí aveludado, agradável. Então, por isso a gente classifica como umami. Visão. A visão, no caso, é o órgão do sentido que permite com que a gente consiga mandar a mensagem do que a gente estava vendo para o cérebro e ele consiga interpretar essa mensagem. Então, faz com que possamos aprimorar a percepção do mundo. Então, a visão engloba 2 sentidos, que são diferentes, os receptores responsáveis pela percepção. Então, da cor, né, que é estimulada pela frequência de fotões de luz, e da luminosidade, que é a estimativa de número de fotões de luz incidente. Então, as cores, normalmente, que são sensíveis, né, ao raios de luz e visíveis ao olho humano, vai ser a luz vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil, violeta e branca. Então, essas luzes são visíveis e sensíveis ao olho humano. Agora, tem algumas ondas eletromagnéticas, né, com frequências que o olho humano não são sensíveis e acabam sendo invisíveis, que no caso vai ser a luz ultravioleta e a luz infravermelha. Então, essas ondas eletromagnéticas acabam sendo insensíveis na nossa visão, a gente não consegue, daí no caso, vê-las. Audição. A audição, no caso, é o órgão do sentido que capta, né, consegue captar ali as mensagens dos sons e fazer com que o nosso cérebro ali, o nosso sistema nervoso consiga interpretar essas mensagens. Então, é a capacidade de percepcionar o som. Então, o ouvido, ele vai ser capaz de captar o som de uma determinada distância. Lógico, nós conseguimos ouvir até uma determinada distância. Após aquela distância, aí nós acabamos, no caso, perdendo, né, a audição. Então, é uma distância aí razoável, de acordo aí com o sistema auditivo de cada pessoa. Então, dependendo da sua intensidade ou nível de pressão sonora, daí no caso a gente vai ter um nível de sons, né, emitidos ali e captados pelo ouvido. Como que funciona o processo de audição? Então, as ondas sonoras, elas vão chegar até o aparelho auditivo, né, o ouvido, e vai fazer com que o tímpano comece a vibrar. Então, o tímpano, por sua vez, ele tem um ossinho ali na orelha, né, que é o martelo, bigorna e estribo. Então, quando acontece essa vibração, que aí essas vibrações vão ser passadas para a cóclea, onde vai virar o impulso nervoso que vão ser transmitido ao cérebro pelo nervo auditivo. E aí o ouvido externo, médio e interno. Então aí lá a gente vai conseguir, através desse impulso nervoso, vamos conseguir fazer a interpretação desse som
que chegou aí nos nossos ouvidos. O ouvido interno, ele também vai ter um chamado, né, que a gente chama de labirinto. Então, o labirinto, ele permite com que nós, pessoas, né, humanos, conseguimos fazer a percepção, né, e noção de equilíbrio. Então, por isso que quando a pessoa tem algum problema, principalmente, né, ali nesse líquido, né, do labirinto, que a gente vai chamar de labirintite. Então, ela começa a ter o quê? Um desequilíbrio na noção, né, da parte de equilíbrio. Então, por isso que normalmente a pessoa que tem labirintite, às vezes ela fica com um pouco de náusea, fica parecendo que ela está instável quando ela está em pé, né? Pode muitas vezes ter quedas. Então, isso acontece por um desequilíbrio no labirinto, que é o que controla aí, principalmente a percepção da posição do corpo. Então, como que a gente um exemplo clássico para vocês conseguirem perceber, né? No caso, é a ação do labirinto. Então, quando nós estamos deitados, e se nós levantarmos muito rápido, o que acaba acontecendo? Muitas vezes acaba dando uma certa náusea, né? Um certo desconforto ali, uma perda de equilíbrio. Por quê? Porque você levantou de uma forma muito rápida e não deu tempo do seu labirinto fazer com que você consiga fazer a percepção da posição do corpo. E, consequentemente, acaba dando essa sensação de falta de equilíbrio. Certo? Bom, pessoal, por último aqui, né, tem um vídeo, se vocês quiserem acessar, como funciona o cérebro, é bem legal também no YouTube. Dá para vocês verem daí como que explica, né, algumas das funções aí do cérebro para vocês. E vai ajudar aí para vocês complementarem a nossa aula de hoje do sistema nervoso. Então, é isso, pessoal. Boa semana a todos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me encaminhar pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Certo? Muito obrigado. Boa semana a todos e abraços.